Deus te abençoe, que Deus te guarde, que bom que você veio à casa de Deus para aprendermos mais um assunto, tá certo? Que é sobre mordomia cristã e teologia da prosperidade, ok? Não é um assunto tão extenso, ok? Mas é um assunto importantíssimo para que nós possamos entender como servir a Deus e como amar a Deus de fato. Se você tem o seu pedido, pode trazer aqui, que nós estaremos orando pelo seu pedido, tá certo? Se você tiver escrito o seu pedido, coloque aqui na caixinha de oração. Hoje é culto de quarta, né? Também é um culto de oração. Isso aqui é a normalidade do nosso culto de quarta, fazermos os nossos pedidos, agradecimentos e assim por diante. Vamos orar? Deixa eu fechar a caixinha aqui. Vamos orar ao nosso Deus? Do jeito que você está, curve a sua fronte, feche seus olhos e busquemos a presença de Deus. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor faz morada no nosso coração. Senhor, aqui foram colocados pedidos e outros mais estão também nos nossos corações. Ó Senhor, venha fazer os milagres que necessitamos, mas que seja de acordo com a Tua vontade também. Venha, Senhor, conduzir o nosso viver, suprir as nossas necessidades. Venha, Senhor, abençoar o nosso lar, os nossos queridos. Venha, Senhor, fazer morada no nosso viver a cada instante. Depositamos a nossa vida, o nosso querer nas Tuas mãos. Conduza-nos hoje e sempre. É isso que nós lhe pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Ok, vamos lá então. Deixa eu ligar aqui o negocinho. Vamos falar então sobre o dízimo e a oferta. Ok? Algo importantíssimo na jornada cristã e que muitas vezes as igrejas dão importância demais e muitas vezes nós damos importância de menos. Tem isso daí. Vamos ver o que a Bíblia fala. Hoje em dia, nós estamos sendo bombardeados com o seguinte, a teologia da prosperidade. O que é a teologia da prosperidade? A teologia da prosperidade é uma teologia feita e desenvolvida mais fortemente pelas igrejas pentecostais e principalmente neopentecostais, ok? Mas a teologia da prosperidade tem muito a ver com raízes fincadas no coração das igrejas lá na Idade Média, e a gente vai ver isso daqui a pouco. O que é a teologia da prosperidade? A teologia da prosperidade, em suma, é o seguinte: quanto mais você dá para Deus, mais Deus tem obrigação de te devolver. Quanto mais dinheiro você coloca nas mãos de Deus, na igreja, mais dinheiro Deus tem obrigação de te dar. É isso, tá certo? É você sendo um barganhador com Deus, vocês fazendo barganha. A teologia da prosperidade trabalha mais com o senso de negócio do que de adoração. E o que é a mordomia cristã? Em resumo, a mordomia cristã é: quem eu sou, tudo que eu tenho pertence a Deus. E por isso, em resposta ao amor, eu devolvo para Deus uma parte do que Ele me
deu totalmente. Isso daí é a mordomia cristã. É o teu estilo de vida nas mãos de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Tá certo? Uma coisa é certa. A teologia da prosperidade, ela distorce completamente o caráter de Deus. Quer ver? Mateus capítulo 5, versículo 45. Nós vamos ler poucos textos com a Bíblia aberta, mais no PowerPoint, mas esse texto primeiro diz assim. Mateus capítulo 5, versículo 45, diz assim: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vira chuva sobre justos e injustos. A teologia da prosperidade, ela prega o seguinte, que você só recebe bênção se você tiver a conduta de acordo com o que Deus deseja. Que você é agraciado por Deus só quando você tem o coração bondoso e dá para Deus. Aí chega Jesus e fala assim, olha, meu pai ele é justo. Ele faz nascer o sol sobre justos e injustos. Ele dá o mantimento e dá o cuidado para maus e bons. Entenda uma coisa, a teologia da prosperidade tem a ver com resultado, salário, tem a ver com você, no final das contas, receber o que é de direito seu. Mas a Bíblia diz que é assim, você tem direito de receber alguma coisa? Quem é você, quem sou eu, para recebermos algo de Deus? Deus ele dá se Ele quer, Ele não dá porque você é uma boa pessoa, ou porque você é uma pessoa muito inteligente. Quais são os atributos que você tem, que carecem, que você pode jogar em cima da mesa, para falar assim, Deus, está aqui, ó, é isso que eu sou, o Senhor tem a obrigação de me atender. Que atributos você tem? Ah, por melhor que você seja, você não tem nenhum. Porque a minha e a sua justiça são como trapos de imundícia, diz a Bíblia. Não é verdade? A teologia da prosperidade também, ela apresenta uma imagem utópica da existência humana no contexto do grande conflito. Olha o caso de Jó. Jó era fiel a Deus? Sim ou não? Jó, ele tinha integridade moral? Sim ou não? Jó, ele era um homem bondoso, certo ou errado? E o que aconteceu com Jó? Perdeu tudo. Jó dizimava? Dizimava. Ofertava? Ofertava. Fazia sacrifícios? Fazia sacrifícios. Ele era o exemplo de seguidor de Deus. E mesmo assim sofreu? Muito. Muito. Tá certo? E a teologia da prosperidade fala, se você dá para Deus o dízimo, se você dá para Deus oferta, você não vai ter sofrimento, você não vai ter problema, você não vai ter dificuldade. Tá certo? Olha, já falei aqui umas vezes, se você está com a vida muito boa, muito certinho, tudo indo muito bem, cuidado, o dono desse mundo é o diabo, e que o mundo te fornece, se está tudo bom, tem alguma coisa errada, tá certo? Mateus 8:20, Jesus ele fala, olha, eu não tenho nem onde reclinar a cabeça, a raposa tem a toca, eu não tenho nenhum travesseiro, nem uma cama quentinha. Jesus era fiel a Deus? Jesus ele era Deus. Se Jesus ele é Deus, por que ele sofreu?
A teologia da prosperidade está totalmente equivocada, está errada, tá certo? Ela distorce os ensinamentos de Cristo, Mateus 10, de 9 a 10. Vem falando dessa toca da raposa e eu não tenho onde reclinar a cabeça. É desse jeito, tá certo? Olha aqui, ó. Não vos proveis de ouro nem de prata, nem de cobre os vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é trabalhador do seu alimento. Jesus está falando para os discípulos o seguinte, em Mateus 10, 9 e 10. Olha, está vendo aqui? Não carrega nada com vocês. Deus vai prover. E digno é o trabalhador do seu alimento. Tá certo? Vendo isso, eu queria ler um texto com vocês de um camarada escritor que você conhece. Tá? Olha o que diz aqui. Dar o dízimo é candidatar-se a receber bênção sem medida, de acordo com o que diz a Bíblia, sobre os aspectos físico, espiritual e financeiro. Para por aqui. Está certo o que ele falou aqui? O que você acha? Dar, ele usou a palavra errada, vamos dizer devolver, tá? Mas isso daí não vem ao caso. Dar o dízimo, devolver o dízimo, é candidatar-se a receber bênção sem medida, de acordo com o que a Bíblia diz, sobre os aspectos físico, espiritual e financeiro. Até aí está certo? Não? Ou tá? Tá ou não? Não ou tá? Jesus falou, provai e vede. Provai e vede que o Senhor é bom. Não é barganha, mas até aí dá para engolir o que ele falou. Se a gente cavucar um pouco, querer entender, dá para engolir. Agora olha só, quando pagamos o dízimo a Deus, Ele fica na obrigação de cumprir a sua palavra. Você paga algo que é seu. O dízimo é seu? O dízimo não é seu, a gente vai ver isso para frente, tá? E Deus fica na obrigação de cumprir a sua palavra. Deus é obrigado a fazer alguma coisa por causa da ação do ser humano? De forma nenhuma. Repreendendo os espíritos devoradores que desgraçam a vida do homem, atuando nas doenças, nos acidentes, nos vícios, na depravação social, em todos os setores da atividade humana. Quando somos fiéis no dízimo, além de nos vermos livres desse sofrimento, passamos a gozar a toda a plenitude da terra, tendo Deus a nosso lado, nos abençoando em todas as coisas. Quem escreveu isso foi o bispo Edir Macedo, no livro Vida em Abundância, página 79. Tá certo? Terrível, né? Olha só, primeiro, você não obriga a Deus a nada, você não paga o dízimo porque o dízimo não é teu. Se você devolve o dízimo, Deus repreende o devorador. Está na Bíblia, mas ele usa textos fora de contexto. Agora o negócio é o seguinte, ó. Passamos a gozar toda a plenitude da terra. Você deseja gozar de toda a plenitude da terra? Sim ou não? Sim ou não? Não? Que bom, porque eu também. Eu quero gozar da plenitude do céu. Ele que fica com a plenitude da terra, que daqui a pouquinho vai ser o quê? Fogo e enxofre, né? Vai ser destruída, tá certo? Olha outro livro desse mesmo autor, o bispo Edir Macedo, olha o que ele diz. É claro que também os que são fiéis nos dízimos têm o privilégio de poderem exigir de Deus o cumprimento de sua promessa em suas vidas. E obrigatoriamente o Senhor tem de cumpri-la,
Pessoalmente, acho mais do que justa a contribuição, quer do dízimo ou da oferta, porque quanto mais nós damos, mais Deus nos devolve multiplicado. Olha só que bobeira, acho que não tem outra palavra, é ousadia demais. Gente, onde já se viu um negócio desse? Será que Deus tem obrigação, só porque nós devolvemos algo que já é dele? Isso daí é teologia da prosperidade. Clara, 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 clara. Tá certo? Nós temos o privilégio de apoiar a obra da salvação através dos dízimos e das ofertas, devolvendo eles para a igreja. Tá certo? E obrigatoriamente é para Deus. Por quê? Deus ele fala para a gente devolver o dízimo e oferta. A parte mais sensível do ser humano é o bolso. Porque o dinheiro é a raiz de todo mal. Olha o que diz 1 Timóteo 6, 7 a 10. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Gente, entenda uma coisa. Dízimo e oferta não é para crescer o evangelho. Não é para enricar a igreja. Dízimo e oferta é para eu e você termos o coração mais solícito e menos, como que se diz? E menos avarento, querendo só o dinheiro. Essa que é a questão. Dinheiro é bom, mas traz muito mal. Tá certo? Principalmente com quem não sabe administrar. Deus ele precisa do nosso dinheiro? De forma nenhuma. Por quê? Ele é dono de tudo. Da prata e do ouro. Olha só o que diz Salmo 51, 10. Pois são meus todos os animais do bosque, as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu e tudo quanto nele contém. Ageu 2:8. Minha é prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Deus ele precisa do seu dinheiro? Sim ou não? E por que você dá dinheiro para a igreja? Por que você devolve o dízimo, doa uma oferta? Por quê? Deus ele não precisa. Sabe por quê? Para trabalhar aqui dentro, no teu coração, no teu egoísmo, na tua avareza, na minha também, de todos nós. E aí chega uns irmãos, eu não entendo até hoje, chega uns crentes em Jesus e fala assim, eu não vou devolver o dízimo, porque eu não gosto do ancião, eu briguei com o ancião, não concordo com o ancião. Eu não vou devolver o dízimo nem a oferta, porque eu não gosto do pastor. Meu amigo, não devolva mesmo se você está pensando desse jeito. Porque o teu dízimo e a tua oferta devolvido desse jeito vai fazer mais mal do que bem para a igreja. Não devolva. Consuma ele com você e tudo mais. Está errado. Dízimo e oferta não é uma questão de doação para uma instituição. É questão de teu amor para com Deus. E de tua integridade para com Deus. É você entender quem é Deus na tua vida. Captou? Deus ele não precisa do teu dinheiro. Eu vou parar de ofertar, quero ver onde a igreja vai. Vai para o céu e você não. Vai para o céu e você não. É desse jeito.
Tá certo? Ou você acha que Deus não tem capacidade de colocar 3 milhões na conta da igreja se Ele quiser assim, ó? Tem ou não tem? Tem. E você está fazendo mesquinhez com umas notinhas aí, que na maioria das vezes é troco. Não é verdade? Não é assim? Muitas pessoas agem. Tá certo? Não tenha a noção de que não é tuas forças que ganham dinheiro. É a graça de Deus na tua vida. Tá certo? É Deus que te dá força para o sustento, para ganhar o pão. Olha o que diz Deuteronômios 8. Não digas, pois, ao teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram as riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá forças para adquirir as riquezas. Pastor, eu dou oferta e eu dou o dízimo, eu devolvo o dízimo do jeito que eu quero, porque eu que ganhei. Sou muito forte, trabalhei e ganhei. Sou muito inteligente, trabalhei e ganhei. É? Vamos fazer o seguinte. Eu vou pedir para Deus tirar 10 minutos do teu oxigênio. Oxigênio é de graça, né? Você não precisa pagar não, né? Não precisa, né? O ar. Vai ficar 10 minutos sem respirar. Você vai ter força? Quem te dá a inteligência? Quem te dá o poder? Deus. Somente Deus. E olha só, se tudo é de Deus, quanto que nós temos que devolver para Deus? Se tudo é de Deus, quanto que nós temos que devolver para Deus? Quem falou tudo? Tá certo, é tudo. Porque o que não é seu, se você ficar com aquilo que não é seu, você é ladrão. Certo ou errado? Teu pai te ensinou assim, tua mãe te ensinou assim, não foi? Meu também. Se você ficar com o que não é seu, você é ladrão. Então, se Deus é dono de tudo, quanto que você tem que devolver para Deus? Tudo. O certo é tudo. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, fala assim, olha, me devolve só 10%. Os outros 90% fica para você usar do jeito que você achar bem. Eu só quero a 10ª parte. Está em Levíticos, tá? Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, quanto dos frutos da terra, são do Senhor, santas são ao Senhor. Ele pede 10, só 10, mais nada. Ele podia pedir os 100%. Ele fala, eu só me contento com 10. Por quê? Porque ele precisa do dinheiro? É para você criar e desenvolver um espírito de doação, de falta de desapego e assim por diante. Para você entender que você pode viver muito bem sem dinheiro, mas você não pode viver sem Deus. Viver sem dinheiro a gente já está acostumando, né, gente? Vamos falar a verdade, né? A gente já está acostumando, né? Mas viver sem Deus, jamais poderemos acostumar. Jamais, jamais, jamais. Então, se eu ganho R$100, quanto que eu tenho que dar de dízimo? E um autônomo? Isso aí é um assalariado. E um autônomo? Simples. Se o autônomo está ganhando R$1.000 por semana e teve uma despesa de 400, o lucro líquido do autônomo foi 600. É dos 600 que o autônomo tira o dízimo. Tá certo? Então, o dízimo de 600 é o quê? R$60. Tá certo? E isso daí é o que ele ganha, é o autônomo, ganha desse jeito. Tá certo? Aí, olha só, Deus ele sempre recebeu os dízimos. A gente vê a primeira devolução de dízimos para Melquisedeque. Tá certo? Quem entregou o dízimo para Melquisedeque? Moisés.
Isso, Abrão, isso mesmo, tá certo. Tá certo? Está aqui na Bíblia, Gênesis 14, 18 a 20. Abrão já devolvia o dízimo a Melquisedeque, sacerdote de Deus. Interessante que Melquisedeque não tem linhagem. Ele aparece do nada e vai embora do nada. Tá? A maioria dos teólogos tem o consenso de que Melquisedeque é o próprio Jesus Cristo. Tá certo? Que Melquisedeque é o próprio Jesus Cristo. E Jesus Cristo fala de acordo com a ordem de Melquisedeque. Eu sou sacerdote de acordo com a ordem de Melquisedeque. Qual era a figura religiosa da época de Abraão para entregar um dízimo? Melquisedeque. E hoje, qual que é a figura que nós temos? A igreja. Tá certo? É a instituição que nós temos. Tá certo? O dízimo. Deus e Jesus, ele não aboliu o dízimo. Pelo contrário, ele só confirmou. Aí está falando sobre os fariseus, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciam os preceitos mais importantes da Bíblia: justiça, misericórdia e fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, que é o quê? O dízimo, sem omitir aquelas: justiça, misericórdia e fé. Tá certo? O que Jesus está falando aqui? Os seus fariseus, vocês dão dízimo de centavos que vocês ganham. E tá certo. Mas, gente, está faltando amor ao próximo, está faltando justiça divina e assim por diante. Jesus, ele concorda com isso, tá? Para que fins o dízimo é empregado, então? Para que serve o meu dízimo? Qual que é o objetivo do meu dízimo? Para sustentar a pregação do Evangelho. Tá? Dízimo não paga água, luz, telefone, alarme, equipamento, zeladoria de uma igreja. O dízimo é para a pregação do Evangelho. É para os salários dos pastores, é para levar missionários, é para comprar Bíblias, tá certo? É para construir igrejas em lugares que não têm igrejas, em terras distantes. Desse jeito é o dízimo. O dízimo é para financiar um evangelismo. É para isso que serve o dízimo, para a pregação do Evangelho, tá certo? 1 Coríntios 9, 13 e 14 diz: não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o sustento? Assim ordenou também o Senhor, que os que pregam o Evangelho vivam do Evangelho. Tá certo? É para a obra da missão, da pregação do Evangelho, tá? E para pagar água, luz, telefone, zeladoria, copo descartável, o bebedouro, da onde que vem esse recurso que não pode ser o dízimo? A oferta. A oferta, tá certo? Então, a quem o dízimo deve ser entregue? Bem, Abraão entregou para Melquisedeque, que era o representante de Deus. Nós devemos entregar a quem? Ao representante de Deus atualmente, que é a igreja, tá certo? Olha só, não devemos roubar a Deus nos dízimos e nas ofertas. Isso aqui é Malaquias, olha só o que diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizerem: que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, com a maldição sois amaldiçoados, porque a mim roubais. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar as bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3, de 8 a 11. Cuidado, nós devemos dizimar e ofertar, tá certo?
não devemos roubar a Deus. O dízimo corresponde a 10% do que eu ganho. A oferta é algo espontâneo, proporcional à sua gratidão. Tá certo? E os 90% se multiplicam. Deixa eu falar uma coisinha agora. O que é o dízimo? O dízimo está relacionado à árvore do conhecimento do bem e do mal, lá no Gênesis. Isso daí é uma teologia, e para explicar ia levar mais uns 50 minutos. Tá? Quando eu entrego o meu dízimo, eu devolvo o meu dízimo a Deus, eu digo o seguinte: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me criou e me sustenta. Quando eu entrego o dízimo na igreja, quando eu coloco no envelope, obrigado, Senhor, porque o Senhor me criou, me mantém vivo e me sustenta. Tá certo? Quando eu oferto, lembra no livro de Levíticos que existia sempre o sacrifício de cordeiros? E o cordeirinho, para perdão dos pecados, devia ser macho, branquinho, perfeito, com 1 ano de idade. Esse cordeiro é representação de Jesus Cristo. Isso se chama oferta pelos pecados. E Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A oferta é eu dizer para Deus: Senhor, obrigado porque o Senhor morreu na cruz para me salvar. Senhor, obrigado pelo plano da redenção e pelo que o Senhor faz pela minha salvação. Então, o dízimo, obrigado, Senhor, porque o Senhor me criou e me sustenta. A oferta, obrigado, Senhor, porque o Senhor é meu Salvador e morreu na cruz para me salvar. Nisso daí, eu penso uma coisa que me dói o coração. A maioria de nós, uma boa parte de nós, somos fiéis nos dízimos. 10% é 10% e não se mexe. Mas nós somos totalmente infiéis nas ofertas. Gente, quando eu entrego uma oferta, eu estou dando importância à cruz do Calvário. E aí, para vir para a igreja correndo, eu vasculho lá no fundo da carteira, ou no negocinho do carro, ver se sobrou uma moedinha do troco da padaria, do troco do pedágio, do troco de alguma coisa, para eu pegar e trazer de oferta para a igreja. Tá certo? O que você está fazendo com a cruz? Você está falando que a cruz é um trocado que Deus deu. Por isso a oferta deve ser também percentual, do mesmo jeito que o dízimo. Quer ver? Vou dar um exemplo banal, simples, mas com tremenda significância. Você está trabalhando e você ganha 10 mil reais por mês. Amém? Eu estou arredondando, tá? Estou arredondando para baixo. Você ganha 10 mil reais por mês. Quanto que você tem que dar de dízimo? 1.000. E aí você é uma pessoa muito bondosa com a igreja. Fala assim, eu vou dar 1.000 de dízimo. Deus me abençoou tanto de arrumar esse emprego com 10 mil reais. Eu vou dar 500 reais de oferta.
porque eu sou um cristão muito bom. Puxa vida, R$ 500 de oferta? Que oferta boa. Justo. Tá certo? R$ 500 seria 5% da oferta. Aí, você está trabalhando lá, depois de 3 meses, teu patrão te chama. Você entra na sala, senta na sala e fala assim: olha, você é o meu melhor funcionário. Eu vou dobrar o teu salário. Você passa a ganhar R$ 20.000. Amém? Eu estava fazendo esse exemplo, teve um irmão que gritou esses tempos atrás: eu recebo, pastor, eu recebo. Recebo a graça. Aí você ganha R$ 20.000. Você é um bom cristão. Vai dar quanto de dízimo, que é 10%? 2.000. E aí você fala assim: e eu vou continuar dando os R$ 500 de oferta porque eu sou muito bom. Puxa vida, Deus dobrou tua bênção. E o que você fez com a cruz? Cortou pela metade. O certo era também, por isso que a oferta tem que ser percentual também. De acordo com o que o teu coração quiser. 0,5%, 1%, 10%, 30%. O dízimo é 10%, ponto final. A oferta, do jeito que teu coração quiser. Mas deve ser percentual também. Tá certo? Queria contar 2 histórias sobre dízimo e oferta. Deixa eu ver com qual eu começo. Eu vou começar com a história de um amigo meu, conhecido meu, adventista, bom adventista. Esse camarada, ele comprou uma fazenda com alguns milhares de pé de seringa. Sabe o que é o pé de seringa? Seringa é aquele negócio que você toma injeção, né? Que dá no braço. Não. É a borracha, né? Seringa. Ele comprou uma fazenda de porteira fechada de seringa. Aí ele chegou para os homens que trabalhavam lá no seringal, raspando e tirando o leite, o látex, né, da seringa, e falaram assim: olha, eu sou o novo patrão de vocês. De hoje em diante, vocês não trabalham de sábado. Façam o que você quiser. Ok. E de hoje em diante, essa fazenda, todo o lucro, 10% do lucro dessa fazenda vai para a igreja, que é o dízimo. Ok. Os empregados levantaram a mão e falaram assim: patrão, eu estou pedindo minha demissão agora. 80% dos empregados. Aí o patrão falou: por quê? Rapaz, você não entende. Você não está entendendo o negócio. A seringueira, se você não cortar ela de 3 em 3 dias, ela empedra o leite dentro dela. E ela morre. O que você tem que fazer? Tem que passar a motosserra e jogar fora. O senhor vai perder toda essa fazenda. Tá bom, mas de sábado vocês não trabalham e o dízimo vai ser tirado. E aqui está falado: quem não quiser, vai lá assinar a conta e ponto final. Tá bom. Boa parte assinou a conta e foi embora. Os que sobraram, ele falou assim: olha, vamos combinar uma coisa? Vocês recebem X. Eu quero fazer uma proposta com vocês. Eu vou pagar esse X, vou aumentar o salário de vocês, e vocês vão ganhar por produtividade. E a produtividade vocês vão tirar o dízimo e devolver na igreja. Está combinado? No acerto de conta
quando vocês vão receber o salário todo mês, vai ser desse jeito. Vocês aceitam minha proposta? A gente aceita. E foi isso que ele fez. Gente, por incrível que pareça, todo sábado ninguém trabalhava. No final de 6 meses, a fazenda de seringa desse nosso irmão saiu na Globo Rural como a fazenda que mais dava látex por pé de seringa no sudeste do Brasil. O que é isso? Bênção de Deus, fidelidade. Agora eu queria contar uma outra história, e aí eu encerro. A história do Guilherme. Guilherme era um menino, franzinho, pobre, da cidade de Nova York. E Guilherme, ele já completando uns 10 anos, a mãe dele, ele era órfão, não tinha o que comer, não tinha o que vestir, não tinha nada em casa. A mãe dele chegou, arrumou a trouxa dele, uma trouxinha mesmo, deu uma passagem para ele e falou assim: você vai tentar a vida. Minto, ele não morava em Nova York, ela comprou uma passagem para Nova York. E lá, ele embarcou no navio, e o capitão do navio viu esse menino sozinho, meio maltrapilho, com os pés descalços, e falou assim: menino, para onde você vai? Vou para Nova York. O que você vai fazer lá? Não sei, eu preciso arrumar um emprego, minha mãe falou. E cadê sua mãe? Ficou, ela mandou eu ganhar minha vida. O capitão do navio deu um pouco de comida para ele e tudo mais, ele comeu às custas do capitão, e o capitão chegou para ele antes do desembarque e falou assim: Guilherme, presta atenção numa coisa que eu vou falar. O que você sabe fazer da vida, rapaz? Nada. Mas tua mãe não te ensinou nada? Minha mãe me ensinou a fazer sabão. Sabão? Então você fará sabão. Você vai fazer sabão e vai fazer o sabão e vai vender a preço justo, na quantidade certa. E você vai tirar 10% do dízimo, toda a venda que você fizer. E aquele menino ficou na cabeça, ele conseguiu entrar numa fábrica de fazer sabão, uma fábrica pequenininha, familiar. E esse menino trabalhou, dormindo na fábrica, no chão da fábrica, o inverno chegando e o primeiro salário dele chegou. O primeiro salário dele chegou, ele foi correndo comprar botas para ele, porque ele estava descalço. Mas a hora que ele viu o preço da bota e viu o salário dele, se ele tirasse 10% do dízimo, ele não compraria a bota. O que ele fez? Tirou o dízimo. Demorou 1 mês para comprar a bota a mais. E assim, o Guilherme, ele foi fiel, foi ficando fiel. E todo mês, 10%, até que o patrão dele colocou ele como tesoureiro, contabilista daquela fábrica de sabão. Ele juntou um dinheiro e o patrão dele falou: olha, estou velho, vou me aposentar. Você não quer comprar a fábrica de sabão? E ele comprou a fábrica de sabão. E na fábrica de sabão dele, quando ele comprou, ele não dava mais 10%, ele dava 20% para a igreja. E a fábrica continuou prosperar, até que ele chegou a dar 90% de todo o lucro da empresa. Para ele só bastava 10%. 90% era para Deus. Ele devolvia de dízimo. Hoje, você usa alguma coisa de William, da empresa do Guilherme,
Nome dele? William Colgate. Dificilmente nossa casa, que hoje foi vendida e é do grupo Unilever, tá certo? Mas a gente tem em casa, nem que for uma escova de dente ou uma pasta de dente, fruto da fidelidade de um menino que vendia sabão e devolvia o dízimo. Gente, compensa ser fiel a Deus. Compensa porque os 90% restante são muito mais do que os 100% se ficar com você. Eles se multiplicam. Dê o dízimo e dê oferta, e vocês vão prosperar para a honra e glória de Deus. Que Deus abençoe, que Deus guarde vocês, e até sexta-feira agora com o tema saúde. Tá certo? Vamos colocar em pé e vamos falar com o nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos ama e sua misericórdia dura para sempre em nossa vida. Obrigado porque o Senhor nos ensina que compensa sermos fiéis a Ti. Capacita-nos, guarda-nos e unja-nos, Pai amado. Ajuda-nos a viver o verdadeiro cristianismo. Abençoa-nos a cada instante. Vem abençoar o nosso lar, os nossos afazeres e os nossos propósitos de vida. É isso que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em